Semear. Economia em movimento. A informação económica global, a produção nacional e os negócios. Com a marca Angola. Olá, saudações. Eu sou o Alexandre Cose. E eu sou a Silvia Samara. Seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Semear. A transformação industrial. Os investidores, o trabalho e o rendimento das famílias. As engrenagens do desenvolvimento económico. Este é o Magazine sobre a produção nacional. Vamos aos temas da edição de hoje. Temas de destaque. É destaque produção nacional em alta na província de Malange. Fábrica de batata frita facilita escoamento da batata rena do interior para os vários pontos do país. Ainda em Malange, fazenda Zanianvula aposta na produção de citrinos e feijão preto. Teremos o noticiário com a atualidade económica e as boas novas da produção nacional. Conheça no espaço Sabia Que, o plano de fomento de negócios no âmbito do Prodesi. Os comentários e as considerações finais de hoje serão com o Dr. António Pereira. Noticiário Económico. Os resultados líquidos da Zona Económica Especial Luanda-Bengo passaram dos 192,23 milhões de kwanzas em 2018 para 532,71 milhões em 2019, permitindo assim o primeiro pagamento de dividendos ao Estado desde que o polo entrou em funcionamento, isto é, há 11 anos. Exatamente, Silvia. Repare, os dividendos pagos ao Estado situam-se em 10% dos lucros de 532,71 milhões de kwanzas relativos a 2019. Neste mesmo ano, deram entrada na Zona Económica Especial 45 projetos de investimento nos setores da indústria transformadora, hotelaria e turismo, saúde, domínio alimentar, agroindústria e outros. Projetos estes avaliados, repare, em cerca de 251,40 milhões de dólares. Estes números são animadores, Alexandre Cose. E ainda na ZE, temos novidades sobre uma fábrica de tratores agrícolas. O Private Office de Sua Alteza Sheikh Hamad Al Monk Al Maktoum, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos, assinou em dezembro de 2019 dois memorandos de entendimento com o Ministério da Agricultura do Governo de Angola para o apoio ao desenvolvimento agrícola e para a promoção da mecanização agrícola em Angola. Na sequência da assinatura dos memorandos de entendimento, o Private Office, em colaboração com a multinacional italiana Massey Ferguson, levou a cabo o desenvolvimento tecnológico para a adaptação dos tratores ao mercado angolano e para a criação de uma linha de montagem local onde todos os tratores são made in Angola. Estamos justamente à espera, Silvia, que chegue este momento de podermos dizer estes tratores foram feitos em Angola, made in Angola. O certo é que a linha de montagem foi implementada na Zona Económica Especial, em Luanda, com o apoio da Apex, o Ministério da Indústria, o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, e terá uma capacidade de produção de 3.000 tratores por ano, com capacidade de expansão. A produção iniciou com mais de 80% da força de trabalho local, com um plano de substituição de quadros expatriados por quadros locais, incluindo cargos executivos e de direção, através da formação de técnicos. Noticiário Económico. Mudando de assunto, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, considera que a pandemia da Covid-19 trouxe consequências económicas desastrosas, das quais vai ser difícil recuperar. As estimativas apontam que a economia mundial registre uma recessão entre 6% e 7,6% em 2020. Noticiário Económico. No Economic Outlook, a OCDE refere que a Covid-19 colocou o mundo perante a maior crise sanitária e económica registada desde a Segunda Guerra Mundial, criando quebras nos sistemas de saúde e no mercado de trabalho e uma extraordinária incerteza. A previsão da OCDE é a de que o PIB mundial registra um tombo de 7,6%, arrastado pela recessão prevista para a generalidade dos países a nível mundial. Silvia, e agora as boas novas para a província do Bengo. Cooperativas organizam-se para o crédito do BDA. Exatamente.
Naquela província, as cooperativas agrícolas já estão a trabalhar com o Gabinete Provincial para o Desenvolvimento Integrado na organização documental e estrutural para aderir ao crédito do Banco de Desenvolvimento de Angola. Noticiário Económico. Noticiário Económico. É verdade, Alexandre Cos. E depois do noticiário com a atualidade económica e as boas novas da produção nacional, seguimos com o tema de destaque desta edição. Tema de destaque. A província de Malange pode gabar-se de ter a primeira fábrica de batata frita no país, localizada no município de Cacuzo, a oeste da província de Malange. A fábrica surgiu em fevereiro de 2017. 3 anos depois do lançamento da primeira pedra, a fábrica processa 3.000 kg de batata rena por dia, o que equivale a mais ou menos 25.000 pacotes. João Manuel, técnico de produção, fala dos passos que obedece. Temos o receptor de batata, onde a gente coloca a batata quando vem do estoque, dali vai para o processo de lavagem. Este processo de lavagem também é rápido, é de por aí 15 segundos de lavagem. Depois do processo de lavagem, passa então para o processo de depilação, ou a descascagem da batata. Nem todas as batatas às vezes saem totalmente depilado ou descascado. Então temos o processo de expensão, onde temos aí 2 operadores que tiram aqueles resíduos que estão a mais, que podem danificar também as máquinas, como pedra e outros. Então, após o processo da expensão, então temos o processo de corte das batatas. Nós já temos um tamanho, o tamanho é de 2 milímetros de espessura que tem que ter a batata depois de ser cortada. Depois do processo de corte, antes de ir para a fritadeira, é passado por um processo de secagem. Temos ali um compressor a ar que ele vai penetrando na batata de maneira que tira toda a umidade antes de ir para a fritadeira. Após esse processo de secagem, então ela entra automaticamente para a fritadeira. Após esse tempo, então passa-se o processo da extração da batata. O processo da extração da batata, nós temos 2 processos. Antes dela ser totalmente removida da fritadora ou da frigideira, ela demora por aí 15 segundos para extrair totalmente todo o óleo que está na batata depois de ser frita. Depois então ela é totalmente extraída para passar então para o processo de embalagem. Obrigado por estas considerações, João Manuel. Há ainda a dizer a este respeito que essa fábrica está situada mais concretamente na margem norte da Estrada Nacional 230. A unidade fabril emprega 44 cidadãos angolanos e mensalmente são processadas, repare, 66 toneladas. Depois do descasque, inspeção, corte e fritura da batata, os caminhos chegam ao controlo de qualidade. Quem responde por esta área, por este trabalho, que requer muita atenção, é o engenheiro Gerson Sebastião, que vamos passar a ouvir já de seguida. Quando a batata estiver já fritada, então eu estou para lá também para controlar a qualidade. No caso, fizemos uma selecionamos aquelas que estão, as batatas que foram mal fritadas, tiramos e aproveitamos aquela parte então que está bem fritada. Temos 6 tipos de sabores. Temos o chile, temos o queijo, temos o bacon, temos o alho, temos o tomate e também temos o tradicional que é o sal só na batata. Esta batata foi certificada pelo Ministério do Comércio, quer dizer, nós estamos autorizados, para produzir e comercializar o nosso produto tanto dentro da Angola como fora de Angola. Ouvíamos o engenheiro Gerson Sebastião. O projeto dispõe de condições para alojar técnicos que queiram abraçar e dar outra valência ao objeto de trabalho. Além do alojamento, os trabalhadores têm na fábrica uma cozinha coletiva e um refeitório. O projeto é resultado de um investimento próprio de mais de 6 milhões de dólares. Mas é preciso ter muita vontade para semear. O certo é que estão aí, presentes os frutos. Agora, há aqui uma vertente muito interessante que há que explorar também, o óleo alimentar.
O óleo alimentar queimado na fábrica de batata frita em Kakuzo encontra outra utilidade no município de Kiwabanzoji, situado a 75 km da cidade de Malange. Kiwabanzoji congrega várias mulheres que, com o apoio da Caritas, a Caritas de Malange, transformam o óleo queimado em sabão. Mauro Paciência é quem nos vai falar disto. Ele é o coordenador do projeto Pedras. Nós recepcionamos esse óleo que, por sua vez, encaminhamos para os grupos de mulheres que o projeto Pedras trabalha nas 7 comunidades em que estamos, porque em cada comunidade nós temos grupos formados de 10 mulheres e esses grupos fabricam sabão artesanal à base de soda cáustica, o óleo vegetal e a água. Então, como outrora a matéria-prima, que é o óleo, era adquirido nas lojas convencionais, então achamos aqui uma oportunidade em fazer esse acordo com a fábrica de batatas, de modo a reduzir aquilo que são os custos de produção com o sabão por parte das mulheres. Como sabe, as comunidades rurais têm uma dinâmica própria e o acesso aos serviços básicos é ainda uma dificuldade que elas sentem e os seus rendimentos também são ínfimos, né, que muitas das vezes não permitem para a aquisição de outros produtos que não aqueles da cesta, por exemplo, básica. E depois de ouvirmos o coordenador Mauro Paciência, que está ligado ao projeto Pedras, vamos conhecer um outro lado deste projeto, Alexandre Cosse, que congrega 70 mulheres, 10 em cada 7 comunidades, onde se desenvolve este trabalho ecológico e sustentável, todas de famílias vulneráveis. Para Mauro Paciência, a parceria entre a fábrica de batata frita em Kakuzo e o projeto Pedras em Kiwabanzoji é uma oportunidade para fomentar a produção de sabão na província. Como o projeto dá esses inputs, que é a soda cáustica, o óleo e, claro, e outros, no caso se tivermos que fazer o sabão azul, o corante, então a oportunidade surge aqui com a fábrica no sentido de potenciarmos, fomentarmos a produção de sabão artesanal com a recepção do óleo. Isso é uma permuta porque a fábrica também sai a ganhar, porque ela recebe depois já o produto final feito pelas mulheres, que também é encaminhado para as comunidades adjacentes à fábrica, dentro daquilo que é a responsabilidade social da mesma fábrica. Então para nós é uma mais-valia, porque saber que o produto produzido por determinadas mulheres rurais chega a outros pontos e a outros consumidores, isso abre aqui uma janela de oportunidades. Claro que se houver mais investimento para fomentarmos cada vez mais essa produção, acreditamos que a mulher rural sai a ganhar, o empoderamento da mulher do meio rural e também a geração de receitas, não é, para outras atividades, inclusive até para a própria agricultura, não é, que muitas das vezes a aquisição de sementes é um problema frequentado por essas famílias. Estivemos aqui com as explicações de Mauro Paciência e o processo de fabricação de sabão na província de Malange, uma mais-valia que nasce justamente de um projeto que visa a produção de batata frita na província, a terra da Palanca Negra Gigante. Tempo agora para avançarmos para o Minuto da Produção Nacional. Minuto Produção Nacional. O plano de negócios visa identificar um conjunto de projetos estratégicos com vista a serem alavancados no âmbito dos 5 vértices do pentágono do PRODES, no acesso ao crédito, mercado interno, no mercado externo, na capacitação dos recursos e qualificação dos recursos e no aumento da produção e produtividade. A direção do PRODES decidiu fazer este projeto com o intuito a facilitar e ter interlocutores válidos junto, quer dos promotores, quer da banca. No âmbito dos vários projetos já desenvolvidos pelo Executivo, nós identificamos a necessidade de trazer para nós os verdadeiros operadores e identificamos que eles têm alguma deficiência em termos de capacitação. Desta forma que nós aliamos estes vértices, ou seja, aqueles produtores que tenham dificuldade no acesso ao crédito, nós vamos encaminhá-los, podendo eles cadastrarem-se no portal do PRODES, www.prodes.ao. Vamos selecionar as suas candidaturas, encaminhar para o INAPEM e desta forma ser encaminhado pelo banco. Ou seja, aquelas ideias que são boas, consolidá-las, desenvolver até serem uns projetos e daí receberem o projeto para que tenha a sua materialização.
Minuto Produção Nacional. Voltamos ao tema em destaque nesta edição, depois de conhecermos o que são planos de fomento de negócios com Cláudio Fansoni, gestor de projetos do Prodesi. Vamos regressar ao tema principal agora para falar sobre plantação e colheita de citrinos e de feijão na fazenda Zanianvula, na província de Malange. A fazenda Zanianvula conta com 105 hectares nesta altura. Está localizada na comuna de Muquiche, província de Malange. A Zanianvula tem uma produção diversificada, dentre outros produtos. Há 2 anos que aposta na produção de citrinos. O engenheiro Ramos Buta diz que os limoeiros e as laranjeiras já se encontram prontinhos para a colheita. É a fase já da colheita do limão. Daqui mais uns 2 meses vamos começar também a colher as laranjas. Agora as tangerinas e mais outros limoeiros ainda estão em fase de crescimento, só daqui mais 2 anos é que vão começar a produzir. Situada a 30 km da cidade de Malange, na margem sul da estrada 230, a fazenda Zanianvula tem uma produção diversificada. Aliás, já que referimos este dado, os 105 hectares são também explorados com a produção de feijão. Ramos Buta, gerente da fazenda, diz que estão reservados 2,5 hectares para a produção de feijão preto e que dentro de mais ou menos um mês prevê-se colher 2 toneladas de feijão preto. Aproveitamos agora dessa segunda época de feijão, porque o feijão da segunda época é o melhor feijão que se produz aqui nessa área, não é? Porque depois já não corre o risco de ser danificado pela chuva. Então já temos aqueles 4,5 hectares de feijão. É o último feijão que semeamos. Bem, é o último porque, em princípio, que estava para ser aquele espaço com citrinos, mas os citrinos só poderão vir depois de ter assegurado o processo de rega. Por conseguinte, só a partir de setembro, outubro, quando há chuvas, é que vamos meter lá então os citrinos para completar. Muita promessa a vir da província de Malange. Tivemos nesta edição um duplo destaque: fábrica de batata frita, citrinos e feijão preto. Sílvia. É verdade, Alexandre. Agora vamos aos comentários e às considerações finais. Os comentários e as considerações finais. Os comentários e as considerações finais desta edição são com o Dr. António Pereira. Seja bem-vindo a esta edição do Semear. Pergunto-lhe quais são os comentários que se oferece nesta altura fazer em relação à fábrica de batata frita em Cacuzo, Malange, que produz 3.000 toneladas por dia. O que, de certo modo, vem facilitar o escoamento da batata rena produzida no interior para os restantes pontos do país onde há gritante consumo. Relativamente à fábrica de batata frita em Cacuzo, província de Malange, gostaria de salientar 5 aspectos. A sua construção permitiu a criação de postos de trabalho e o seu funcionamento veio melhorar a oferta de mercado e com isso contribuiu para a redução das importações. O segundo aspecto está relacionado com o funcionamento da fábrica em si, que veio introduzir uma outra dinâmica à economia de Malange, contribuindo também para o desenvolvimento da economia angolana. O terceiro é que podemos até considerar como um exemplo de como no interior se podem criar condições para o desenvolvimento do país, instalando unidades industriais que permitem escoar e acrescentar valor aos produtos produzidos localmente. O quarto é que a fábrica trouxe benefícios para a população local em geral e em particular para os agricultores, pois que através da venda da batata que produzem melhoram os seus rendimentos. E para concluir, esta unidade industrial adotou logo à partida o conceito de economia circular amplamente explorado em muitas das grandes empresas a nível mundial, com o exemplo que dá ao seu óleo de fritar queimado, que é utilizado para a produção de sabão por comunidades próximas. Doutor, ainda em Malange conhecemos a fazenda Zanianvula com 105 hectares que produz laranjeiras e limoeiros, bem como feijão. Como é que olha para o mercado interno em relação à produção destes produtos no país e quais as perspectivas? Os citrinos e o feijão são produtos que são bastante importantes a nível nutricional, pois são ricos em vitaminas e a sua presença na alimentação confere um efeito protetor contra doenças cardiovasculares, cancro e diabetes. São produtos bastante importantes que devemos aumentar a nossa produção para não só atingirmos a autossuficiência, mas também para melhorarmos a sua qualidade, de forma que sejam atingidos padrões de qualidade aceitos nos mercados externos, o que nos permitirá promover a sua exportação com a consequente entrada de divisas.
Dr. António Pereira, aqui considerações que vêm, de certo modo, a encerrar o cerne das abordagens feitas na edição de hoje do nosso e vosso Semear. Os comentários e as considerações finais. Na edição de hoje tivemos como destaque a produção de batata frita, é um facto, em Malange, óleo alimentar queimado na produção da batata frita em Cacuzo, que resulta em sabão, sinergias bastante interessantes. Tivemos também o noticiário económico e da produção nacional. Hoje ficamos a saber se o conceito Planos de Fomento de Negócios. E o Semear da edição de hoje mereceu as considerações finais do Dr. António Pereira. Chegamos assim ao fim, Alexandre Cosse. E quando chega este momento, começam já a ficar no ar as saudades. É verdade, Semear conta com apoio à produção do Prodesi. Para mais informações, você deve entrar no site www.prodesi.ao. As despedidas são de Alexandre Cosse e de Sílvia Samara. Até para a semana. Semear. Economia em movimento. A informação económica global, a produção nacional e os negócios. Com a marca Angola.